Segundo, não se deixe influenciar nem pelo fato de que algo relatado faz você sentir-se muito bem. Você pode dizer, certamente qualquer coisa, mas eu ouço isso demais, irmãos. Qualquer coisa que me faça sentir o maior amor a Deus deve ser de Deus. Cuidado. O Robert Bach diz: eu nunca amei tanto a Deus como eu amo agora. Eu nunca senti tanta alegria como eu sinto agora. No entanto, era uma alegria produzida por um espírito maligno. A gente precisa ter cuidado, irmãos. A gente pode dizer também assim, olha, nunca conheci tanto amor, nunca conheci tanta paz, nunca conheci tanta alegria. Isso só pode estar vindo de Deus. Irmãos, se você souber a alegria que eu senti quando eu entrei no meu Ford Ka zerinho, o prazer de dirigir, sabe? Carro novo, tudo no plástico. Nem me incomodava com calor. Pensa um negócio bom, irmão. Irmãos, o diabo pode fazer você sentir alegria. Uma boa história pode fazer você se emocionar e ir às lágrimas. Tá? Não confie, querido. Não confie. Olha, as seitas fazem exatamente isso. Eu conheço seitas. Eu conheço pessoas ligadas a seitas. E você olha para essas pessoas e vocês juram que elas são crentes em Jesus. Mas elas nem creem que Jesus é Deus. Cuidado com os seus sentimentos, irmãos. Cuidado. Você não pode confiar nisso. Está escrito, irmãos, que o diabo, se possível, ele enganaria os próprios eleitos. Ele vai tentar te enganar. Paulo diz em 2 Coríntios que o diabo, ele aparece para ti como um anjo de luz. Um anjo de luz. Quem é que não vai acreditar que é uma ação divina? E por último, querido, não baseie seu julgamento nas pessoas que estão falando com você, lhe dando seus relatos pessoais. A gente gosta disso, né? Não existe ninguém perfeito. Qualquer um pode errar, mesmo aquelas pessoas que nós confiamos de todo o nosso coração. E aqui para refrescar nossa memória, né? O diabo derrubou homens muito mais fortes do que essas pessoas que você confia. O mero fato de alguém trazer um relato, entendeu? Você não pode, querido. Alguém conta, olha, toda a minha experiência foi transformada com isso que aconteceu. Você deve fazer isso, você deve buscar isso. Isso não é suficiente, irmãos. Não confie nos seus sentimentos. Não confie porque você diz que agora ama a Deus mais do que amava antes. Que você agora é alegre mais do que era antes. Não confie no fato das pessoas trazerem os relatos. Você vai ouvir os relatos. Irmãos, toda a história deve ser ouvida como história. Eu não posso, você tem aí a divina revelação do inferno, depois a divina revelação do céu. Tá, isso é boa, pode até ser uma boa leitura, mas cuidado, não faça disso doutrina na sua vida, entendeu? Se você ler, irmãos, novamente eu vou citar aqui a americana lá, gente, que eu citei aqui para vocês, a Rebecca Brown, entendeu? Tem outra, Cindy Jacobs. Se você puder, tiver acesso, leia Cindy Jacobs. As histórias mirabolantes que elas contam. As doutrinas que são baseadas. Você sabia que quase todo o mover de batalha espiritual nas igrejas hoje é fruto desses livros de Rebecca Brown, Cindy Jacobs e Neuza Etioca, esse pessoal todo? É de lá. São das experiências que são transformadas em doutrinas dentro da igreja. E as pessoas estão seguindo isso como se fosse palavra de Deus. Cuidado, querido. Cuidado. Vamos lá. Eu fiz uma abordagem negativa, preocupação com sentimentos, essa coisa toda. Agora eu quero fazer uma abordagem positiva. Como é que nós devemos provar os espíritos? Nós devemos usar a nossa razão e o nosso discernimento, querido. Nós começamos aqui, irmãos, com razão e discernimento por uma razão simples. Escute isso, a igreja primitiva, eles não possuíam as escrituras como nós temos hoje. Eles não tinham as cartas naquela época. As escrituras da igreja primitiva eram o Velho Testamento, irmãos. A pergunta que a gente faz é, como é que eles testavam os espíritos? Como é que eles poderiam provar os espíritos? Porque agora nós temos como provar, entendeu?
Se um espírito não confessar que Jesus veio em carne, ele é maligno. Pronto, acabou. Mas eles não tinham isso. Então, como é que eles provavam essas coisas? E aqui há um princípio interessante encontrado na Bíblia, querido. É que nós nunca devemos abandonar nossas mentes, nossa razão e nossa compreensão. Olha, querido, escute isso. Em alguns movimentos pentecostais, você encontrará como método de falar em línguas estranhas, né? E falar em línguas estranhas é a mesma coisa que batismo com o Espírito Santo, tá bom? O dizer repetidamente glória a Deus. Eu contei para vocês ontem a minha experiência, eu passei por isso, tá? Outra maneira, eu também já citei, é o falar no ouvido. E tem outras, o soprar. Eu lembro do René Terranova, lá em São Luís, no Congresso de Televisão e Celas. A Ludmila Febre estava cantando, ele estava pregando, e ele foi fazer uma ministração lá e ele ia fazer isso, né? Soprar nas pessoas. Ele disse, irmãos, quando eu estava num congresso, que o pastor ia soprar sobre a gente, o Espírito, soprar o Espírito, tá bom, gente? Soprar sobre a gente o Espírito. No começo, ele soprava e todo mundo ao meu redor caía e eu ficava em pé. E eu não entendia aquele negócio, eu ficava com vergonha porque todo mundo estava lá na bênção e eu estava aqui em pé. Quando eu percebi que eu não ia cair, na hora que o pastor dizia assim, eu vou soprar, que ele soprava, irmãos, eu me jogava. Pronto. Posso até não ser batizado, mas pelo menos não passo vergonha mais. René Terranova é um cara muito engraçado, né? É bem engraçado mesmo, só que maldoso. Eu vi aquele cara humilhar um rapaz lá na igreja de Açailândia que eu fiquei com vergonha do menino. O cara era feio que doía, né? E ele publicamente, rapaz, como é que a tua mulher bonita, né? Como é que ela casou contigo? Me explica bem isso. Ah, e o Jonatas lá da Igreja Vida de Açailândia. Esses métodos, irmãos, são métodos humanos. Quem nunca viu o Benihim com o seu paletó? E as pessoas vão à loucura, irmãos. Querido, eu não creio em transmissão do Espírito Santo com imposição de mãos para hoje. Pastor, mas não tem um registro na Bíblia? Tem 2 registros. Atos 8, Atos 19. Mas não creio que seja para hoje. Aquilo era uma coisa concedida aos apóstolos. Lloyd Jones diz assim, olha, esse aqui ele está apontando para um ensino da época dele. Outro método de ser batizado com o Espírito Santo. Se você quer esta bênção, esse é um ensino da época que ele está condenando. Se você quer essa bênção, deixe-se levar, em especial a sua mente. Se você quer isso, tem que abandonar a si mesmo para deixar-se levar. Esses irmãos, isso na época dele, eles faziam um culto, ruim porque o ângulo não vai pegar, mas eles faziam um culto. Depois do culto, eles se reuniam e a orientação era o seguinte, você vai sentar numa cadeira, você vai relaxar o suficiente e você vai inspirar e vai se entregar, porque assim você vai ser cheio do Espírito Santo. Inspire profundamente, depois expire e se entregue. Queridos, é um negócio muito perigoso, sabia? Porque você pode ser invadido por demônios por causa disso. Você vai esvaziar a sua mente, você não vai pensar em nada. Tudo que você vai desejar é ser cheio do Espírito Santo. Você está pedindo para ser tomado por um espírito. É perigoso, irmãos. É perigoso. São atitudes que as pessoas fazem bem intencionadas, eu confesso. Aceito a ideia de que são bem intencionadas. Mas que pode colocar as pessoas em perigo, irmãos. Qualquer ideia querer esvaziar a mente, concentre-se. Não pense em nada. Conhece aquela frase, né? Mente vazia. O espiritismo, né? É o nirvana. Nós vamos chegar no nirvana, entendeu? Cuidado, querido. Em nenhum momento podemos deliberadamente abandonar o nosso intelecto. Em nenhum momento, querido. Não há instrução nas Escrituras para fazermos isso.
Parar deliberadamente de pensar e nos anularmos, por assim dizer, nos entregando a outras forças. Isso não é defendido nas Escrituras e isso pode atrair para a tua vida ação maligna, irmãos. É claro, querido, a gente sabe que o intelecto somente, pelo nosso intelecto não é possível compreender a verdade. Sem o Espírito, nós pregamos isso exaustivamente, sem o Espírito, nenhum ser humano consegue entender a Bíblia. Não há entendimento espiritual se uma pessoa não tem o Espírito Santo, querido. Só que quando a revelação vem, irmãos, ela vem mediante o Espírito. É o Espírito que ilumina, que abre o nosso entendimento de maneira que eu possa compreender. Veja, eu vou entender, eu vou analisar, eu vou julgar. Só que agora meu entendimento está debaixo de uma ação do Espírito Santo. Não é eu me esvaziar, querido. Não é eu expirar e expirar, nada disso, irmãos. Outra maneira, querido, de entender a necessidade do uso da razão e do discernimento é que a pressuposição total por trás do argumento lá em 1 Coríntios capítulos 12, 13 e 14 é o exercício do entendimento e razão. E isso, na verdade, é o mesmo ensino em todo lugar no Novo Testamento. Por que a igreja de Corinto estava em dificuldade sobre o exercício e a manifestação dos dons? Porque eles não estavam empregando a razão e o discernimento, eles estavam deixando se levar. Eu senti o impulso para falar em línguas estranhas, o Espírito me capacitou. Eu não quero saber se tem aqui, se tem um intérprete ou não tem. Eu vou falar, e aí fala, e aí o culto. Isso era culto, isso aqui é local de culto, entendeu? Imagine, o pastor está lá pregando, ou está lá o irmão lá trazendo a profecia, e eu sinto o impulso para falar línguas estranhas. Mas eu não uso a minha mente, eu não raciocino. Bom, tem alguém falando, eu vou então falar comigo mesmo. Não, eu simplesmente abro a boca e começo a falar. E aí vira bagunça o culto, irmãos. Todo mundo levantando ao mesmo tempo. É por isso que Paulo diz, olha, é para falar 2, 3 no máximo, e é assim, um está falando, espera o que está falando terminar, o outro fala, para não virar bagunça no culto. Igreja do primeiro século, irmãos. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Onde é que estão os falsos profetas? Dentro da igreja. Eles não estão lá no mundo falando lá, eles estão falando dentro da igreja. Por isso, não deis crédito. Por isso, provem os espíritos. Porque pode ser que você esteja ouvindo um falso profeta achando que é um homem de Deus. Mas como é que eu posso provar, querido? Ou experimentar os espíritos, a menos que eu esteja usando a minha mente, a minha razão, a minha compreensão? Isso não é possível, irmãos. A situação é mais ou menos assim, querido. De um lado, nós temos um homem com o Espírito Santo, e do outro lado, nós temos espíritos malignos, né, o espírito do anticristo, tentando nos possuir e nos influenciar. Como a gente sabe qual é qual? A obra é parecida. O Espírito Santo capacita a falar em línguas estranhas? O espírito maligno também. O espírito pode levar o homem a profetizar? O espírito maligno também. Como é que eu sei quem é quem? Eu preciso usar a minha mente. Tá? Qualquer ensino que diz a você que você só vai receber a bênção do batismo, se você parar de pensar, é contrário ao Evangelho. Não creia nisso, irmãos. Vamos aqui, olha que coisa interessante. O próximo teste aqui de provar os espíritos se dá através das Escrituras. Eu penso que esse é um dos maiores erros que nós cometemos como igreja. A gente não usa a Escritura. Se o cara disse, o Espírito está me falando, aquilo que ele disser eu vou crer como verdade, eu não vou questionar, porque eu estou com medo. É um crente honesto, sincero, crédulo, que tem medo de blasfemar contra o Espírito Santo. Então, se é o Espírito que está falando, eu não posso questionar. Eu posso estar blasfemando contra o Espírito. E esses homens que fazem isso, eles constantemente emitem um alerta do púlpito. Cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo. Cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo. Então, ele te subjuga emocionalmente, ele te subjuga racionalmente,
Porque se eu estou dizendo que o Espírito está me dizendo alguma coisa e eu te digo isso, a única alternativa que você tem é crer em mim, naquilo que eu estou dizendo, porque é Deus que está falando através de mim. Mas isso é bíblico? Não é, irmãos. Não é bíblico. Paulo diz, querido, em Efésios 2:20, que a igreja ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Logo, tudo o que nós precisamos fazer ou saber a respeito de qualquer assunto espiritual está nas Escrituras Sagradas. Eu não tenho aqui a necessidade de um suplemento às Escrituras, irmãos, porque tudo o que nós precisamos já foi nos dado aqui na palavra. Como poderíamos aplicar esses testes a respeito da Escritura? Primeiro, percebendo que não há perigo maior do que colocar as Escrituras contra as Escrituras. Uma característica, querido, dos falsos movimentos, dos hereges, na verdade, entendeu? É que eles estão fazendo exatamente isso. Eles dão muita ênfase aos dons. Imagine aqui, vamos citar aqui novamente o Robert Baxter. Ele dizia receber mensagens diretas do Espírito Santo. Irmãos, se eu estou recebendo mensagem direta do Espírito Santo, por que eu vou ler a Bíblia? Não há necessidade. Todos esses movimentos, e há muitos ao longo da história, entre os puritanos houve isso, entendeu? Ao longo da história houve esses movimentos. Todos eles começam de forma até equilibrada. Aí eles começam a receber mensagens do Espírito. E, por uma questão lógica, eu penso, se eu estou recebendo direto da fonte, contato direto, eu não preciso mais da Bíblia. Nem é a linguagem original que eu tenho, o termo, a Bíblia, a inerrância Bíblia, ela está restrita aos escritos originais, não às traduções que nós temos, tá bom? Por mais fiéis que elas sejam, a palavra que se aplica de ser palavra de Deus, inerrante, é aos escritos originais, ao grego e ao hebraico, não às traduções que nós temos. Então, eu estou recebendo direto da fonte, eu não preciso mais me sujeitar. Por que eu vou ler a Bíblia, na verdade? É só buscar e o Espírito me dá, e eu falo. Então, esses movimentos, querido, eles acabam deixando a Bíblia de lado. Ou, muitas vezes, né, eles colocam Bíblia contra a Bíblia. Um dos primeiros testes que nós devemos aplicar a qualquer coisa que se oferece a nós como uma nova manifestação do Espírito Santo, particularmente nessa questão dos dons, é saber qual é o lugar que é dado às Escrituras nesses movimentos. Vocês sabiam? Nós temos aí alguns movimentos que são heréticos. Por exemplo, eu sei que talvez isso vai te chocar, me perdoe se isso vai te chocar, mas eu vou dizer. Nós temos o Adventismo. Vocês sabiam como é que começou o Adventismo? Alguém sabe a história? Nós temos os Testemunhos de Jeová. Alguém já se perguntou como é que começou? Nós temos os Mormons. Alguém já foi atrás para saber como é que foi? Todas essas pessoas receberam uma revelação. Todos eles receberam uma revelação. O Espírito apareceu e disse algo. E esse algo criou o movimento. Todos eles, queridos, todos eles. Quando eu falo de Adventismo, né, eu sei, a gente conhece aí, está acostumado a ouvir o Rodrigo Silva, né? Cara bom. Mas quando eu falo do Rodrigo Silva, do Adventismo, é porque eles baseiam quase tudo que eles ensinam. Eles têm a Bíblia e eles têm lá o livro. Estou tentando lembrar o nome do livro, gente. Ellen White é o nome da mulher, tá? O livro, na verdade, é alguma coisa do fim, na verdade, tá? É um livro que ela escreveu, é uma revelação que ela escreveu. Hã? O Grande Conflito, exatamente. É isso mesmo, de Ellen White. Então, as doutrinas que eles têm são baseadas na Bíblia e nesse livro. Por exemplo, a doutrina da volta de Jesus é baseada aí.
Você vai ver um pregador famoso, que ele tem programa de televisão aí, o cara é muito bom, muito inteligente, o camarada, mas ele está falando sobre essa questão da volta de Jesus, e há uma volta oculta de Jesus, porque foi profetizada, quando não aconteceu, parecido com o... Adventismo mesmo, já. Não aconteceu no ano que disseram que ia acontecer, aí porque não aconteceu fisicamente, aí disse, não, é porque ele voltou oculto. E está restaurando, aí tem lá, irmãos, é um negócio bem louco, entendeu? Sono da alma, por exemplo. Sono da alma. Que eles baseiam em alguns textos da Bíblia, mas completamente herético. Tá? Eles creem em Jesus Cristo. Mas se você não guardar o sábado, na verdade, isso é um erro até mesmo de muitas igrejas pentecostais, igrejas renovadas. É um erro. A ideia é a seguinte: se você aceitou Jesus Cristo, amém, graças a Deus, tá. Agora você não guardou o sábado, aí você perde a sua salvação. Então o que salva não é só Jesus, é Jesus e a guarda do sábado. Mas você sabia que a igreja evangélica está cheia disso? Nas Assembleias de Deus, antigamente, o crente não podia assistir televisão. Se você assiste, você peca. Porque você pecou, você perde a sua salvação. Eu tive um gerente, com meus 12 anos de idade, trabalhava na cerâmica, eu tive um gerente que era crente. Não podia, irmãos. Naquela época não podia. Era pecado mortal o crente ter uma televisão em casa. O engraçado é que depois a Assembleia de Deus tem canais e canais de televisão no Brasil e no mundo todo. Mas era pecado, entendeu? Era pecado. Eu ouvi muito nas igrejas batistas. Você não pode ouvir música do mundo. Você perde a sua salvação se você ouvir música do mundo. Irmãos, é o erro das igrejas na galáxia, que as igrejas cometem hoje, a mesma coisa. Eu defendo, querido, com unhas e dentes, e provo, na verdade, eu ficaria horas contigo mostrando na Bíblia que um crente nascido de novo não pode perder a salvação. Pastor, mas tem textos que dão a entender isso, sim. Mas se você vai para o texto, você não consegue justificar o que você está dizendo. Porque não perde, irmãos. Uma vez que você nasceu de novo, querido, lembra de Jesus, irmãos? Só as palavras de Jesus. O Espírito está pronto. A carne é fraca, tudo bem. Mas o Espírito está pronto. Quando a gente vai para Romanos 6, quem está em Cristo? Ele já morreu com Jesus, ele foi sepultado com Jesus, ele ressuscitou com Jesus, e Paulo emenda lá em Efésios 2, que ele está assentado nas regiões celestiais em Jesus. Se o crente perde a salvação, vamos fazer o processo inverso. Sai das regiões celestiais. Não faz sentido, irmãos. Se eu estou em Cristo, querido, o meu espírito já está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Ah, eu pequei. Desce daí, irmão. Volta para cá. Eu tenho que me reconciliar. Eu me reconciliei. Volta para lá de novo. E fica... Uma vez eu peguei uma irmã lá em Imperatriz, lá no Buriti, que quando eu conheci, eu disse para ela, minha irmã, ela me descreveu a situação dela. A situação dela, reduzindo tudo, sintetizando tudo, era assim. Ela passava uma semana no inferno e uma semana no céu. Eu digo, minha irmã, você vai ficar louca desse jeito. Ou você é crente ou você não é crente. Se você não é crente, você pode aceitar Cristo. Mas não viva dessa forma. Graças a Deus, irmãos, ela deu ouvido realmente, entendeu? Eu nunca mais soube de notícia dela dessa forma. Vou te dar aqui alguns princípios, querido, para a gente encerrar esse momento. Sempre desconfie de qualquer coisa que afirme ser uma nova revelação da verdade. Por quê? Porque não tem nova revelação da verdade, irmãos. Não pode ter. A Bíblia tem 2000 anos de história. Nós não temos outra Bíblia depois disso. Todo movimento novo começa com uma nova revelação da verdade. Todos eles. Segundo, rejeite toda e qualquer mensagem que alguém afirma ser uma mensagem do Espírito, entretanto, tal mensagem contradiz claramente o ensino das Escrituras Sagradas, um ensinamento.
Aí é lógico, querido. Aí eu vou cair de novo na mesma coisa. Se você não conhece a Bíblia, você não tem como julgar isso. Por isso a necessidade de nós lermos a Bíblia. Mês após mês, ano após ano. Uma, duas, três, quatro, cinco, 10, 15, 20, 30 vezes. Não importa. Enquanto eu tiver vida e eu puder ler, eu estou lendo a Bíblia. Por quê? Porque na hora que alguém apresentar um ensinamento, querido, imediatamente funciona um gatilhozinho aqui dentro que vai questionar isso. É uma busca no HD. Onde é que está isso? Onde é que está isso? Onde foi? Tem que ter, irmãos. Se você não tem isso, como é que você pode emitir algum juízo ou dizer isso não é de Deus ou isso é de Deus? Rejeite toda e qualquer mensagem que alguém afirma ser uma mensagem do Espírito. Entretanto, essa mensagem contradiz claramente o ensino da Escritura. Eu conheço a história. A mulher casada, ela recebe a profetisa e a profetisa disse: ele não é para ser o teu marido. Tu deve se separar dele e casar com fulano. Irmão, pode botar a mão na cabeça e mandar sair. Pastor, mas é a mulher de Deus, não quero saber quem é. Não me interessa saber. Não há nada mais claro em relação à Bíblia, irmãos. O que Deus juntou, não separa o homem. Ah, mas é porque eu casei fora da vontade de Deus. Problema teu. Casou, agora é a vontade de Deus. Acabou. Não tem o que questionar, querido. Você devia ter cuidado na hora de escolher. Escolheu, agora se vire. Esse é um ensino da Bíblia, irmãos. A gente não pode fugir disso, não. Tá? Segundo, querido. Terceiro, tudo que é meramente espetacular deve sempre ser considerado como suspeita, como também qualquer coisa que pareça tola às nossas mentes ou à nossa razão. Eu vou te dar um exemplo do que eu estou falando. No livro do Paul Young-Cho, Quarta Dimensão, ele escreve a respeito de um grupo de crentes lá da Coreia que leram o texto lá onde Jesus caminhou sobre as águas e disse: isso aqui é para nós. Está na Bíblia, é para nós. Não lembro que ver isso aqui. Aí eles queriam fazer um trabalho evangelístico do outro lado de um rio que tem lá na Coreia. Só que naquela noite caiu um temporal e o rio transbordou. E os irmãos disseram: nós vamos fazer a obra de Deus, a gente está fazendo a obra de Deus. Está aqui, o texto diz que Jesus andou. A gente também pode andar. E eles foram andar, irmãos. Ó. Não deu outro. Morreu todo mundo. Bem feito para eles. Gente, mas irmãos, é tolice, irmãos, isso. Pedro andou também? Andou. Senhor, se és tu mesmo, diga que eu vá. Eles vêm, Pedro. Pedro não foi para... Jesus andou, eu também vou andar. Não, irmão, não tem esse negócio, não. A gente precisa ter cuidado com isso, querido. Eu falo disso sorrindo, essas coisas todas, mas é porque essa é uma realidade, irmãos, que a gente encontra dentro da igreja, tá? A gente encontra na igreja, tá aí. Nós não podemos fugir dessa coisa. Cuidado, querido. O diabo pode falsificar a obra de Deus. Você pode estar levando... É gato por lebre que a gente fala, né? É, né? Você pode estar levando gato por lebre. Cuidado, querido. Cuidado. Nós vamos começar a buscar, irmãos. Eu vou finalizar essa mensagem na igreja, tá bom? Eu vou falar das bênçãos do batismo e da necessidade que nós temos de buscar o batismo. Mas deixa eu te dar aqui algumas orientações, querido. Eu vou desafiar vocês a buscarem. É lógico, eu vou estar na frente, tá bom? Não tem nem dúvida sobre isso, tá? Vou chamar vocês para orações, oração de manhã. Não tem sacrifício mais gigantesco para mim do que abrir mão do sono de 5, 6 horas da manhã, irmãos. É sagrado, é o melhor sono que tem, na verdade, mas eu vou abrir mão desse negócio para começarmos a buscar o Senhor. Talvez de 6 às 7, ou de 5h30 às 6h30, para dar tempo quem vai trabalhar, mas nós vamos começar a buscar o Senhor. Nós vamos começar devagarinho, 2 vezes por semana, para a gente ir se adaptando. Nós vamos voltar com as nossas vigílias. Nós vamos fazer cultos de consagração.
E nós vamos começar uma busca lentamente. A gente não vai chegar... Não, querido. Tá bom? Quem está acostumado com comidazinha leve não pode querer se afobar e você vai ter um problema digestivo. Não é o que nós queremos. Nós queremos experimentar essas coisas que vocês ouviram aqui. Esse poder do Espírito na nossa vida. Pastor, por que nós queremos dizer? Só por uma questão de bem-estar? Não, irmãos, não. É lógico, uma pessoa que passa por isso, querido, como alguém disse aqui, eu não lembro quem foi, acho que foi Thomas Budge que disse isso aqui, querido, é a experiência mais próxima do céu que existe. Ele diz que depois dessa, só o céu é superior a esse tipo de experiência. Então, você pode imaginar que a carga de emoção, de sentimentos e tudo mais que você vai sentir é um negócio louco. Agora, não é só por isso que nós queremos o batismo com o Espírito Santo. Pelo menos não é isso que eu busco. A razão pela qual nós estamos fazendo isso são duas. Uma é porque eu sei que isso é a vontade de Deus para nós como igreja. Eu creio nisso. É a vontade de Deus para a igreja que ela seja batizada com o Espírito Santo. Que ela manifeste o poder e a glória de Deus na sua vida. Que ela seja atraente para as pessoas. Que ela faça a diferença no lugar onde ela está. E segundo, querido, porque as pessoas estão perecendo, irmãos. É curioso, né? Eu não sei, eu orei por uma pessoa que estava passando com um problema no casamento. E eu acho que ela espalhou essa notícia. Um dia eu estava em casa e eu recebi a mensagem, eu nem sei quem é a pessoa. Pastor, eu queria que o senhor orasse por mim e pelo meu marido. Ele está passando por um problema assim. E eu perguntei, quem é você? Ah, eu sou fulano e tal. E de onde que você me conhece? Não conheço a pessoa. Onde é que você mora? Ah, eu moro na vila tal, pastor. E eu vou ouvindo da minha esposa histórias, eu ouço da Bianca histórias do trabalho, eu ouço alguns irmãos, nós estamos num mundo doente. As pessoas estão doentes, elas estão morrendo em vida. Sabia disso? Vida arrebentada, vida destruída, as emoções estão em frangalhos. Pessoas com crises de ansiedade, pessoas depressivas, gente que não consegue viver, que não tem mais alegria em viver. Eu conheço gente que deseja morrer. Não morre porque tem responsabilidade, não morre por causa dos filhos, mas deseja morrer. A vida perdeu a graça, a vida perdeu o sentido. E essas pessoas, elas estão do nosso lado. Às vezes são nossos familiares. Não é possível que a gente não tenha nada para dar para eles, irmãos. Não é possível, irmãos. Alguém às vezes descreveu o crente, ele é um mendigo que achou comida e morada. E agora ele está indo a todos os mendigos dizendo como fazer para ter a mesma coisa. Nós somos essas pessoas, irmãos. Nós conhecemos a Deus. Nós conhecemos a palavra. Nós conhecemos as promessas. Nós temos as certezas de salvação, de eternidade. Sabemos que Cristo morreu para salvar as pessoas. Sabemos que as pessoas não podem se achegar a Deus sem que alguém ajude ela. E a gente não pode simplesmente saber disso tudo, querido, fechar os olhos e ignorar essa realidade. E continuar a nossa vida da mesma forma, preocupado só conosco mesmo, meus sonhos, meus desejos. Ah, porque eu quero viajar. Ah, porque eu quero comprar um carro melhor. Ah, porque eu quero comprar uma casa. Ah, porque eu estou trabalhando para isso. Ah, porque eu estou trabalhando para aquilo. E isso, aquilo. E tudo que envolve a minha vida, os planos de vida, tem a ver comigo mesmo. E o reino de Deus nem faz parte disso. É para ir à igreja, irmãos. Eu repito, está acontecendo um fenômeno na igreja que eu estou para dar um grito no púlpito lá. No final de semana vai um grupo de irmãos. É lógico, eu tenho um grupo que é fiel. São 3 grupos. Um que é fiel, que está lá todos os cultos. Quase todos os cultos, tá? Esse é fiel.
Aí eu tenho um segundo grupo que aparece. Quando o segundo grupo aparece, o terceiro não aparece. Quando o terceiro vai, o segundo não vai. Eu tenho os fiéis que estão lá em todos os cultos. Mas tem esses dois grupos que estão lá se alternando lá. Eu quero saber que espírito é esse que está mantendo essa comunicação entre vocês. Porque tem alguma coisa de errada, irmãos. Eu não consigo ir à igreja nem no domingo, irmãos. É, pastor, porque eu estou cansado, sabe? Eu passei a semana toda trabalhando. Durante a semana não vai porque está trabalhando. No final da semana não vai porque está cansado. Irmão, larga logo o seu irmão. Tem tempo para fazer qualquer outra coisa. Mas para a igreja está cansado. Eu não entendo isso. Não sei de onde que vem isso. Só sei que isso tem que acabar, irmãos. Você é membro de um corpo. Vamos usar uma referência? Você é membro de um corpo. Vamos lá. Ontem eu quase perco esse dedo aqui. Eu saí de casa apressado, a Aliana se enganchou no trinco. Irmãos, pensa no solavanco que deu, que cortou por dentro aqui. Se esse dedo é arrancado do corpo, o que vai acontecer com ele? Hã? Ele vai apodrecer. Se ele for de alguma forma introduzido, né, por meio de cirurgia, normal, ele volta. Mas se eu deixar ele lá afastado, ele vai morrer, irmãos. Ele vai entrar em estado de putrefação, entendeu? Perde a vida. Você é membro do corpo de Cristo. É um membro. E você resolveu se isolar. Não está mais em contato com o corpo. As razões não me interessam aqui, irmãos. Você está afastado do corpo. Você vai ser atacado pelo diabo. O diabo é que nem você já viu as hienas dos leões? Está lá a manada de touros. Ele vai ficar ali rodeando. E aquele que vai ficando para trás, porque está cansado, porque está fraco, porque está doente, vai ser presa fácil. Ele não vai lá na frente, ele não é doido. Ele vai lá nos que estão para trás. É uma experiência interessante. No Novo Testamento, o Velho Testamento, quando o povo sai do Egito para a Terra Prometida, é dito isso. Aqueles que vão ficando para trás, cansados, os inimigos atacam. Você é presa fácil. Se você está há muito tempo afastado do corpo, eu te digo, sem sombra de dúvida, você é presa fácil do diabo. Ele vai vir para cima de ti com tudo que ele puder. Ele vai encher a tua mente de caramiolas, vai te dar motivos e mais motivos para você não ir à igreja, vai apontar defeito em todos os irmãos que você conhece, vai dizer que não vale a pena, ele vai te importunar até que você saia de vez. Porque você está longe do corpo. Você não tem a proteção, não está junto, não está no bando. E enquanto estiver afastado, querido, você pode ter certeza, você vai ser assediado pelo diabo ferozmente. Ele vai tentar de todas as formas te destruir. Se você é um eleito, talvez ele não vai conseguir. Para mim, a principal característica de alguém que é salvo, é o prazer na comunhão. É só você ler 1 João. Se eu sou salvo, eu tenho prazer na comunhão. Irmão, se eu não tenho prazer na comunhão, se eu não gosto de ouvir a palavra, você pode estar há 10 anos na igreja. Converta-se. Aceite a Jesus. Peça ajuda urgentemente. Porque você não nasceu de novo. Nós temos o mesmo Espírito habitando em nós. Irmão. O Espírito é esse elo que nos conecta. Mas eu não tenho prazer nessa conexão, então é porque o Espírito não está em ti, provavelmente. A gente tem que ter cuidado com essas coisas, querido. Tem que, irmãos, é por isso que eu faço o tempo todo na igreja, se avalie. Você é crente, você tem uma Bíblia, olhe para ela, leia ela e pergunte, isso aqui diz respeito a mim? Alegria indizível, Senhor, eu conheço isso? Não. Então tem alguma coisa de errado. Ousadia para falar, Senhor, eu conheço isso? Não. Então deve ter alguma coisa de errado.
E vai se avaliando, irmãos. Novamente, saia, desliga o piloto automático, pelo amor de Deus. Vá para o manual, é mais prático. Vá se avaliando. Quando for para a igreja, irmão, faça isso. Senhor, fale comigo. Senhor, use o pastor, use o louvor, sei lá, use quem o Senhor quiser, mas fale, pelo amor de Deus, comigo no culto. Crie a expectativa, irmãos, de ir à igreja e receber uma palavra de Deus. E ir à igreja e ser visitado pelo Senhor. Não vá no piloto automático. Hoje é domingo. Domingo eu tenho que ir para a igreja. Eu me arrumo ali, sabe, com o pensamento em um monte de outras coisas. Tá vendo o futebol que tá passando, sei lá. Aí eu vou para a igreja, eu já vou sabendo. Eu chego lá 7h10, 7h15, né, para não chegar muito cedo. Mas quando é 15 para as 9, irmão, já começa a olhar o relógio preocupado. Tem que terminar, termina 9 horas. Aí eu entro e saio, eu entro e saio, semana após semana, mês após mês, ano após ano, e nada. Deus não fala comigo, eu não sinto nada, eu não vejo nada, apenas um fardo que é difícil de carregar, que se eu pudesse me livrar dele, eu me livraria. Se eu soubesse que eu poderia ir para o céu sem ir para a igreja, eu jamais pisaria na igreja. E as pessoas, queridos, ei, pelo amor de Deus, pare um pouquinho, põe a mão na consciência, pelo amor de Deus, tem algo de muito errado com a tua vida. Isso está errado, irmãos. Era para sentir prazer, irmãos. Prazer de estar na igreja, prazer de cultuar o Senhor, prazer de estar na presença dos meus irmãos ali, comungando com eles. Nos cultos, nas células. Tem que ser isso, irmãos. Se isso não está acontecendo comigo, irmãos, sonda o teu coração, pelo amor de Deus. Sonda o teu coração. É provável que você não tenha nascido de novo. É provável que o Espírito de Deus não esteja habitando o teu coração. Novamente, irmãos, a intenção não é apontar o dedo para você, nem nada, querido. Eu só quero que você desperte para a vida, pelo amor de Deus. Que você não aceite isso como normal, porque não é normal. Todos os dias no templo, todos os dias, de casa em casa, partindo o pão com alegria e singeleza de coração. Isso é o normal, irmãos. Isso é o normal. Isso é vida de Deus fluindo em nós. Isso é o Espírito Santo agindo no nosso coração, querido. Não se dê por satisfeito com menos do que isso. Domingo, terça. Quando eu me converti, na época que Cristo me alcançou, eu tinha culto terça-feira, eu tinha culto na quinta, eu tinha culto no sábado à tarde, eu tinha culto no sábado à noite, eu tinha culto no domingo de manhã e eu tinha culto no domingo à noite. 6 vezes por semana. Eu só não ia quando eu tinha trabalho. Eu trabalhava por escala, então Deus não dava. Fora disso, diante de Deus, Deus é meu testemunho, querido. Eu nunca, na minha vida, fiquei sem ir a um culto, porque eu estou simplesmente cansado, não quero ir para a igreja. Hoje não. Amanhã tem de novo, eu vou lá. Nunca. E eu nunca fui para a igreja por um senso de obrigação. Eu tenho que ir para a igreja, porque senão... Não, irmãos. Eu sempre tive para... Eu trabalhava de 7 da noite, entrava no sábado às 7 da noite, saía no domingo 7 da manhã, eu ia para casa, tomava um banho e ia esperar o horário da escola dominical. Eu queria estar. Eu sentia prazer de estar, a alegria de estar, de aprender, de estar em comunhão com os irmãos. Eu não entendo essas coisas, irmãos. Antigamente os novos convertidos se convertiam e era aquele fogo, aquela alegria. Hoje o novo convertido parece um velho na igreja. É estranho, gente, esse negócio. Eu não entendo isso, eu não sei como é que isso funciona. Eu só penso que não se converteu. Desculpe falar, mas o primeiro pensamento que vem no meu coração é: não nasceu de novo. Porque todo aquele que nasce novo passa pelo primeiro amor, todo, sem exceção. Tudo isso, querido, para desafiar você. Saia da zona de conforto. Saia da zona de conforto. Pastor, mas eu não quero ser um crente radical, então não seja crente. Porque ou é radical ou não é crente. Irmão, não existe crente, o quê? Mais ou menos? Morno.
Jesus diz que o morno, ele vomita. Não seja morno, pelo amor de Deus. Ou você é ou você não é, irmãos. A gente tem que adotar essa postura radical porque não dá para ser essa coisa, irmãos. Não dá.